A história de Sansão não é um conto antigo de super-herói. Ela é o retrato exato dos relacionamentos amorosos na atualidade. Sansão nasceu de um milagre. Foi consagrado desde o ventre e escolhido para liderar e libertar o seu povo. Ele era o Hulk da vida real. Deus deu a ele uma força extraordinária. O cara matou um leão com as próprias mãos. Derrotou 1000 homens com uma queixada de jumento e carregou os portões de uma cidade, cerca de 2 toneladas, nas costas, por cerca de 60 quilômetros. É o equivalente exato a colocar uma caminhonete nos ombros e caminhar de pé de Tapajé ao Mirante da Serrinha, em Itapipoca. Ele tinha força física de sobra, mas era um total analfabeto emocional. Impossível, Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher que não partilhava da sua fé, da sua cultura e muito menos dos seus valores. Ela pertencia ao povo que oprimia os israelitas. Dalila o traiu 3 vezes em troca de dinheiro, e ele ignorou todos os sinais de alerta. Cego pela paixão, ele entregou o seu maior segredo, ou seja, entregou suas forças a uma mulher. O homem mais forte do mundo foi derrubado pelos encantos de uma mulher. Sansão venceu leões, derrotou exércitos e realizou feitos extraordinários. Mas não foi a força de um inimigo que o derrotou. Foi a insistência em permanecer em um relacionamento que Deus já havia mostrado que não era seu. Resultado: o escolhido para ser juiz e libertador terminou cego, acorrentado e girando um moinho como se fosse um animal. Trazendo isso para a atualidade, você imagina alguém criado nos princípios da igreja, com uma carreira brilhante, estabilidade financeira e uma posição de destaque na sociedade, e de repente essa pessoa se envolve com alguém que não tem a mesma base espiritual, os mesmos valores ou o mesmo caráter. Imagine só essa pessoa. De repente ele se apaixona, o coração fica desprotegido, a pessoa quebra a confiança dela 1, 2, 3 vezes e você insiste nesse relacionamento. O problema nem sempre é não enxergar os sinais. Muitas vezes é escolher ignorá-los. Por fim, ela leva embora a sua paz, o seu patrimônio e os melhores anos da sua vida. Trai a sua confiança e te trai por dinheiro. Quantos homens são trocados por homens mais bem-sucedidos financeiramente ou fisicamente? Você pode ser forte fisicamente ou bem-sucedido financeiramente, mas se for fraco emocionalmente e espiritualmente, suas escolhas vão te escravizar. O que extraímos disso para a nossa vida amorosa hoje? Que a força para construir um relacionamento de verdade não está nos músculos ou na conta bancária, mas na capacidade de dizer não ao que compromete os nossos princípios e o nosso relacionamento com Deus. Amar não é ignorar os sinais vermelhos, as red flags, em nome de uma paixão. O julgo desigual não é uma regra antiga e ultrapassada. É uma proteção para o seu destino. Quem não respeita a sua aliança com Deus, dificilmente vai respeitar a aliança com você. Mas a história de Sansão não termina na escuridão daquele moinho. E a sua também não precisa terminar no erro. A Bíblia diz que enquanto ele estava preso, o seu cabelo começou a crescer de novo. Isso nos mostra que o erro interrompe o propósito, mas o arrependimento o retoma. Mesmo cego e humilhado, Sansão se voltou para Deus em um clamor sincero, e Deus concedeu a ele a última e grandiosa vitória. Se você errou nas suas escolhas, se doou para quem não merecia ou se sentia escravo das consequências de um relacionamento que te desgastou, nunca é tarde para voltar ao ponto de partida. O Deus que restaura a visão espiritual e devolve a força está pronto para reescrever a sua história. O seu cabelo pode crescer de novo. O seu coração pode ser curado. Guarde a sua identidade, cure as suas feridas e lembre-se, a graça de Deus sempre tem a última palavra. Tenha uma sexta-feira abençoada.